Por incrível que pareça, o ano já começou e não é de hoje, começou no dia 1º de janeiro, mas o ano legislativo diz que começa em 2 de fevereiro, porque tem o recesso constitucional, porém, até o momento, ninguém sabe da oposição. A oposição sumiu lá por volta do dia 10 de dezembro, por ali dia 10, dia 15 de dezembro, desapareceu, 2 meses depois, é mais fácil achar o Ali naquele joguinho, do que achar algum líder oposicionista. A coisa mais difícil é você querer falar com um parlamentar, ou deputado federal, ou senador, que tem expressão, tal, e que se posicione frente à situação grave que nós estamos vivendo. O curioso é que é uma absoluta omissão da oposição. A situação econômica cada dia é mais grave, né? Todos os indicadores apresentados são péssimos, né? Que envolvem todas as áreas da economia, e especialmente também as contas públicas do governo federal, porém, achar algum líder oposicionista não se sabe, né? A situação vai se agravando cada vez mais, o tempo vai passando e ninguém sequer aparece para dar uma fala, para dar uma entrevista, para se posicionar, tal. É a velha questão, e eu tenho insistido nesse ponto, que o que nós temos hoje são meramente políticos, políticos profissionais, que vivem da política e fazem da política sua profissão. E é bom lembrar que político não é profissão, não são mais homens públicos. Passou a época dos homens públicos. Nós tivemos em vários momentos da história do Brasil homens públicos importantíssimos, que dedicaram a sua vida ao Brasil, tanto na República Velha, o período entre 1889 e 1930, tivemos isso nos anos 30, durante a República Populista, nos anos 45, 64, mesmo durante os tempos muito difíceis do regime militar, tivemos homens públicos, porém agora nós temos políticos, né? E que aparecem, falam quando interessa, e cada um pensando no seu projeto, nem político partidário não, o seu projeto pessoal. Essa que é a grande questão que se coloca. O que é interessante para mim, falar agora ou ficar em silêncio? Então, eles não pensam na ideia do Brasil, né? Numa situação grave. Nós temos hoje 10 milhões de desempregados, teremos daqui a alguns meses 12 milhões de desempregados. A situação é muito difícil, tal, e não vê ninguém da oposição falando, ninguém da oposição se pronunciando. O tempo vai passando. Agora, a partir da semana que vem, dizem, finalmente vai começar o ano político, porque para todos os trabalhadores o ano começou desde o dia 1º de janeiro. Então aí a oposição vai se colocar tal. Até agora, nada. É trágico. Eu me lembro, até fiz outro dia uma comparação histórica, se a oposição brasileira tivesse no parlamento inglês em 1940, em maio, nos momentos ali da enorme pressão da Alemanha nazista contra a Inglaterra, bombardeios tal, eu tenho certeza que a oposição brasileira ia conciliar com o nazismo, ia buscar algum acordo de paz. Ela não ia se contrapor como fez Winston Churchill, e ali iniciou a luta contra o nazismo, que decidiu a história do mundo. Se hoje nós somos livres, devemos fundamentalmente, inicialmente, ao Winston Churchill, naquele momento histórico, ter se posicionado, quando o mundo inteiro, inclusive a União Soviética, era aliado da Alemanha nazista, e o foi até a metade do ano seguinte, em 1941 tal. Portanto, nessa situação fundamental, a oposição brasileira não cumpre a sua tarefa histórica, não tem combatividade, não se posiciona, o tempo passa, a crise econômica se agrava, e ela espera que a crise, por si só, leve à queda do governo. A oposição não faz absolutamente nada. A oposição está sumida. A pergunta que nós colocamos, acho que qualquer brasileiro de bem é, onde está a oposição? E ela tem a sensação de que ela tem teorias econômicas próprias, que não são, digamos, a teoria da maioria dos países que foram bem-sucedidos em matéria de economia. Eu, pessoalmente, com o respeito que devo ter à presidência da República, entendo que ele é um desastre fazer conta da economia. E o que o FMI fez foi apenas falar a verdade. Se nós somarmos, tivemos 3,5% de queda do PIB em 2015, calcula-se sobre esta queda de 3,5%. Uma queda de 3,5% a 4% em 2016, nós vamos chegar a quase uma queda de 10% do PIB nos 2 primeiros anos de Dilma. Se ela está estarrecida com o relatório, ele já está estarrecida com os dados.